Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 9, assim como estamos sentados, Atos 9, de 31 a 35, Atos capítulo 9, de 31 a 35, diz assim o texto: a igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra foi lida mais uma vez. E agora que ela há de ser explicada, pedimos que Tu sejas o mensageiro, que Tu abras o nosso coração e entendimento e fale, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã, refletimos no Salmo 23 sobre o cuidado que o pastor dos pastores tem com as suas ovelhas. O rebanho é dele, né? Nós aqui, os pastores terrenos, nós somos pastores auxiliares do pastor por excelência. E hoje, na reflexão do Salmo 23, desse cuidado do que ele tem conosco. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre o modus vivendi, o modus operandi da igreja. Se você olhar lá no capítulo 2 de Atos, no final do capítulo, como viviam os convertidos, havia comunhão, partia o pão de casa em casa, visitavam uns aos outros, para que ninguém sentisse falta de nada. Às vezes vendiam propriedades para fazer uma caixa única, para que todos fossem servidos, atendidos. A ação social era considerada altamente espiritual, uma ação espiritual, levar o pão, o material na casa do outro também. E assim viviam os convertidos. E aí levantou-se grande perseguição. E aqui, no capítulo 9, fala de um outro momento em que a igreja teve paz, em que a igreja pôde novamente ficar sossegada, cuidando um dos outros, porque foi um momento, um período do capítulo 3 até o 9, de perseguição, de Saulo assolando a igreja, Saulo de Tarso. E ele estava sincero no engano. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus em perseguir essa seita nova, os nazarenos, os chamados cristãos, que cristão é um apelido, né, de seguidor de Cristo, era pejorativo. Lá em Antioquia, que os discípulos são chamados de cristãos a primeira vez, recebe esse apelido, e depois tornou-se o nome nobre. Mas aí o Saulo se converte, capítulo 9, o Saulo se converte, e aí a perseguição estanca, ela acaba, dá uma parada ali, pelo menos naquela região. E é um detalhe interessante, é que os discípulos, o Saulo se converte, ele já começa a querer evangelizar todo mundo, ele agora é Paulo. O Ananias, coitado, que foi chamado por Deus para orar por ele, você entra na rua direita, vai lá na casa que Paulo está, ele está orando, e o Ananias, né, coitado, que você vê aqui no capítulo 9, que o Ananias fala para Deus assim: Senhor, será que o Senhor não se enganou? Tu não sabes quem é esse homem. Esse homem era o perseguidor, ele é matador de crente, ele é o exterminador do futuro, ele tentava acabar com o futuro, né? É o 007, licença para matar. Se o senhor não sabe, o Ananias querendo ensinar Deus a ser Deus, né? Se o senhor não sabe, senta que eu vou te contar quem ele é. Aí o Deus fala: deixa de ser bobo, Ananias, vai lá, ore por ele. Eu já até falei que você vai, já dei teu nome. Ele está orando e eu já disse que um homem chamado Ananias vai lá. O Ananias já deu até meu nome. E ele vai. Ele deve ter entrado naquele quarto que Saulo estava e tremendo a voz, né? Saulo, irmão. Chamado de irmão, um cara que matava os crentes, arrastava, amarrava na sela do cavalo, vinha arrastando até Jerusalém. Aí ele vai e chama de irmão. Isso é o evangelho. E aí ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, porque ele tinha ficado cego.
E aí Deus fala, ele é um instrumento meu, ele vai fazer grande obra, e através dele eu vou operar muito. O Ananias nem sabia que estava orando pelo apóstolo. O Ananias nem sabia sobre quem ele estava impondo as mãos. Ele teve o maior privilégio e não sabia. Aí o Saulo começa ali. Mas ele prega tanto, já é o Paulo agora, que começa a incomodar também a igreja. Tanto que, se você olhar aqui no versículos 29 e 30, que nós não lemos a partir do 31, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Ele era tão bom que até os helenistas que estavam lá implantando a cultura grega, implantando que eram aliados de Herodes e do próprio César, estão implementando a religião, a língua, o idioma. Paulo discutia com esses camaradas de igual para igual, ainda botava no bolso todo mundo. Os filósofos, Paulo engolia todos. E eles procuravam, não aguentavam no discurso, no argumento, porque a filosofia de Paulo agora era o Evangelho. Paulo não discutia filosofia com os filósofos, Paulo falava do Evangelho e derrubava as filosofias. É um homem que você olha lá na cidade de Tirano, é a faculdade do templo lá da cidade. Como é que funcionava antigamente? O filósofo, ele ia, alugava uma sala, cobrava dos alunos e ia dar aula. Recebia dos alunos, pagava a faculdade, o que sobrava era dele. Aí Paulo aluga uma sala dessa na faculdade de Tirano e fica 2 anos ensinando o Evangelho. E os filósofos diziam, que sabedoria é essa? De onde vem tanto conhecimento? É a prova de que o Evangelho engole qualquer filosofia. Ele tem respostas e dá sentido à vida. Mas esse é o Paulo, que está começando o seu ministério. E quando o verso 30 diz que quando chegou isso ao conhecimento dos irmãos, que os filósofos, os helenistas, os partidos políticos, ninguém conseguia derrubar o Paulo no argumento, ele disse o seguinte, vai vir outra perseguição. A primeira iniciativa da igreja naquela época foi, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Falou, Saulo, vai tirar umas férias, agora você é o Paulo, volta para casa, vai lá para Tarso, tua cidade natal, fica um tempo lá. Mas foi uma estratégia meio que humana, para afastar qualquer possibilidade de perseguição. Só o Barnabé é que depois vai lá buscar Paulo. Quando o evangelho chega em Antioquia, fala, quem é que vai lá agora? Aí quem vai? Vamos tirar na sorte. O Barnabé fala assim, eu sei quem vai. Eu sei quem que dá conta disso lá. E foi a Tarso, sem endereço. Parece aquele pessoal do norte, que chega na rodoviária Novo Rio. Aí falou assim, você sabe onde mora o João? Aqui, João, é meu tio. Ele mora aqui no Rio. Mas qual é o endereço? Não, só tem o nome, eu sei que é aqui no Rio. Tá, aquele pessoal que vem de Minas, tem um pessoal que vem do interior e vem na uma boa vontade. Não, lá na minha cidade todo mundo conhece. Aqui não conhece, não? Não tem nem ideia. O Barnabé chega em Antioquia procurando Paulo. Qual é o endereço? Não sei. E ele acha. E leva o Paulo para Antioquia. Mas isso aí é depois. Aqui foi a primeira tentativa de, olha, tira ele do foco, para não vir perseguição, chega de perseguição. E aí a igreja tem paz, claro, evidente. Olha como é que começa. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Mas foi um tempo necessário. Aqui dá para refletir o modo de viver da igreja, quando ela pode escolher o que fazer, quando ela tem paz, quando ela não está nas estratégias de urgência no meio da perseguição. Como é que vamos escapar disso? A coisa levantou de repente. Aqui não tinha ninguém perseguindo. Aqui é como é que a igreja vive quando ela pode escolher como viver. Aí diz que ela tinha paz. E por toda a Judéia, e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja manteve o temor do Senhor, 2 pilares, e o conforto do Espírito Santo. A igreja sabia que tinha que trabalhar esse temor, essa paixão por Deus, não o temor do medo, mas o temor do respeito, da dependência de Deus, e também do consolo do Espírito Santo, saber que quem consola é o Espírito Santo. A igreja tinha perdido muita gente, imagine essa igreja aqui, quantos familiares já tinham sido queimados, vivos, cerrados pelo meio, esfolados, todo mundo tinha perda aqui, precisava de conforto, de consolo, precisava de um momento de sossego, de cura, como soldados feridos. Como soldados feridos precisam sentar e serem tratados. É isso que a igreja precisava. E aí, olha o que diz o texto: enquanto ela estava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela ia crescendo em número.
As pessoas vinham se aproximando dizendo: o que é isso? O que é isso que esses crentes têm? E a resposta: não é isso, é esse. Mas vocês evangélicos, vocês cristãos têm algo diferente. E a igreja podia dizer: não é algo, é alguém. Era um momento necessário de paz. É claro que o Paulo vai voltar e vai assumir essa liderança aqui, o perseguidor vai passar a ser perseguido. Aqui é o divisor de águas. Até esse capítulo aqui, Saulo, né, tirou o sono da igreja. Daqui para frente ele vai tirar o sono do Império Romano, porque ele também precisava de um momento de sossego, de colocar as coisas em ordem e de centrar nele. É como o templo de Ezequiel, né? A Bíblia fala do templo que Salomão construiu, ele foi derrubado. Depois o templo que Zorobabel construiu foi derrubado. O templo de Herodes, na época de Jesus, foi derrubado. Mas tem um templo lá da visão de Ezequiel de 40, 44. Ele é pequeno por fora. Deus mostra a Ezequiel, é uma caixinha, 5 varas para lá, 5 côvados, tem sei lá quantos côvados para cá. De fora é um cubo pequeno. Ezequiel se abaixa e entra. Só que lá dentro, o teto é o céu estrelado. A sala de roupa dos sacerdotes não tem fim. A sala com os utensílios de ouro não tem fim. Deus manda ele andar na nave do templo, ele vai, não consegue chegar ao final e volta cansado. É enorme por dentro. Aí ele sai, é pequenininho de novo. Qual é o mistério que Deus queria ensinar a Ezequiel? Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Esse é o Evangelho. As pessoas, enquanto estão de fora, não entendem por que você está aqui na igreja. E como é que você lida com a vida, com perdas e ganhos, com a serenidade, com a compreensão que vem do céu. Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Tem um ator de televisão que converteu, e mora ali na Gávea, e de vez em quando eu vou lá, às terças-feiras tem uma reunião de oração na casa dele. E eu prego. E ele é um condomínio de casas, e a maioria são do mesmo meio que ele, outros empresários. E eu preguei sobre esse texto de Ezequiel. E aí ele sai convidando os amigos do condomínio. Aí um deles falou assim: fulano, mas você, ator global, um camarada inteligente, esclarecido, entrou nesse negócio de evangelho? Aí ele respondeu: só sabe o tamanho disso quem entra nisso. Vamos lá em casa terça-feira que você vai ver. Esse é o evangelho. Vem e entra nisso e deixe isso entrar em você. Quando a igreja leva Paulo a Tarso, aquele negócio estava entrando nele, e quando ele volta, aí ninguém segura, aí ele vai até as últimas consequências. Você vê que quando ele volta, o livro de Atos diz Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, de repente é Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo, ele assume, e Barnabé fica feliz de que Paulo tenha assumido a liderança. Esse é o Paulo. Agora, como é que a igreja o aguarda esse segundo momento? A igreja começa a visitar. Pedro tem liberdade para descer, olha o verso 32, passando Pedro por toda parte. Agora a igreja tinha liberdade para ir de casa em casa, não precisava esconder onde moravam os crentes, não tinha perseguição, dá para ir de casa em casa. Há pouco tempo postaram lá no Facebook, eu recebi, você também deve ter recebido, infinitas mensagens que os muçulmanos estão chegando. É o pavor. Aí parece que a igreja é um cordeirinho, está vindo um monte de lobo, está se escondendo. Uai, cadê os cânticos, aquelas coisas todas? Aí eu escrevi uma reflexão sobre a igreja perseguida, lá no mundo muçulmano, as igrejas lá subterrâneas, a igreja perseguida que a gente manda oferta, manda a Bíblia, estão lá querendo isso, liberdade para pregar. Nós estamos aqui, se eles estão chegando, o campo missionário está vindo até nós. Vamos evangelizar sem perseguição, vamos poder botar caixa de som na rua e falar, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. O campo missionário está vindo, nós estamos tendo, se isso for verdade que estão vindo, nós vamos ter a chance que a igreja perseguida orava por ter, de pregar com liberdade para eles. Então olhe pelo lado bom. Olhe pelo lado bom, olhe pelo lado da missão. Estão vindo, a parede tem que cair, ou daqui para lá ou de lá para cá, mas vai cair, o evangelho vai entrar. E aí o Pedro vai visitar todo mundo, e vai aos santos. Olha como é que os crentes se chamavam, foi visitar os santos. Olha que nome bonito, né? Na casa do santo. Era assim que os irmãos se conheciam. E foi até Lida.
Chega lá em Lida, ele está visitando o pessoal em Lida e Sarona, as duas cidades vizinhas, e aí alguém diz: Pedro não conhecia Enéas. Alguém deve ter dito para ele: Pedro, tem um homem aqui na cidade, eu sei que você não veio visitá-lo, você veio visitar a igreja, mas você aceitaria ir na casa de um homem? Ele é nosso amigo, é o Enéas. Ele ficou paralítico tem 8 anos. Dá para você ir lá? Cabe na agenda? Pedro falou: vamos, estou aqui, vamos lá visitar o homem. E Pedro aceitou ir com ele visitar o Enéas. Verso 33 diz: encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia em cama, pois era paralítico. O Enéas não nasceu paralítico, ele estava paralítico há 8 anos. Alguma coisa aconteceu nele, a ele, algum golpe da vida, que paralisou a sua vida, a sua caminhada. A vida parou para o Enéas. E Pedro falou assim: não, nós não vamos ficar parados, nós não podemos parar. Nós podemos ter momentos de reflexão, de silêncio, de retiro, mas a vida é dinâmica, nós temos que ir para frente, a vida é para vir. Pedro vai lá. Então, em primeiro lugar, quando a igreja escolhe como pode fazer, ela cresce confortando uns aos outros, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e isso atrai os que vêm de fora. Ela cresce em número. Lá no capítulo 2 de Atos, diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus que traz, é Deus que traz. Às vezes Ele pode até usar você para trazer alguém, mas é Ele que traz. Você colocou você no caminho, para olha, alguém tem que verbalizar um convite. Às vezes não tem ninguém, Ele traz, a pessoa sente vontade e entra. Entrou na igreja, Deus é que trouxe. Você, visitante, quem é que te trouxe? Deus. Amém, então agradeça a Ele e tal, muito obrigado. Deus é que traz, Deus é que controla tudo isso. E aí ele foi visitar o Enéas. Verso 34 também, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha as coisas que Pedro diz a ele: Enéas, Jesus Cristo te cura. Primeira coisa, a igreja sabe que quem faz é Jesus. Quem faz é Jesus. A igreja não tinha esses megas super-homens que dizem: eu te curo, em meu nome. A igreja sabia que é Jesus. Jesus é que te cura. A igreja de Jesus dá glória a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja do Senhor exalta o nome do Senhor. Veja que a igreja da Taquara não tem ministério Davi Melo, né? Não é isso, é a igreja de Jesus. Nós tomamos conta, administramos, somos mordomos da igreja de Jesus. Ela pertence ao Nazareno, ela é daquele do caminho, que andam, passam por esse mundo. Primeira coisa que é a marca dessa igreja é: Jesus Cristo te cura. E aí ele ora pelo Enéas, diz o texto, que ele ordena: levanta-te e arruma o teu leito. Olha que coisa interessante. Normalmente, o que se diz para um paralítico? Em todos os relatos da Bíblia: levanta e anda. Levanta e anda. Aí o Pedro fala para o Enéas: levanta e arruma a cama, arruma o teu quarto. Eu ficava pensando: por que não mandou? Primeiro que o cara queria 8 anos para querer andar. Aí Pedro: levanta, arruma a tua cama, arruma o teu leito, arruma o teu quarto. Eu fiz um curso de psicologia, pretendo terminar, faltam 2 períodos, e li bastante. E uma das correntes, das veias da filosofia, da psicologia, as escolas dizem que um dos sintomas que a pessoa está desorganizada por dentro é o seu quarto. A pessoa não consegue organizar o seu quarto, ela está tão desconectada por dentro que por fora ela não consegue organizar nada, não consegue organizar a mesa de trabalho, com exceção de adolescentes, tá? Adolescente não arruma mesmo, mas um adulto, uma pessoa assim, já dona das suas emoções, ele, quando está desconectado, bagunçado por dentro, isso refere por fora. Pedro deve ter, inspirado pelo Espírito Santo, viu isso e falou: Enéas, organiza a tua vida, organiza a tua vida, o teu quarto, o teu leito. Você já está curado, agora organiza a tua vida, para não te paralisar mais, e de novo, e outra vez. Talvez a tua vida tenha parado em algum momento, em algum lugar,
em algum sonho, alguma trajetória que você ia, o objetivo que você queria alcançar. Tem duas maneiras, duas possibilidades de você ter travado. Primeiro, é quando o obstáculo tem na frente do teu sonho. Se o teu sonho for menor que o obstáculo, ele fica imenso. Mas se o teu sonho for maior, você vence o obstáculo. Então é você ter foco no teu sonho, porque o obstáculo é o que a vida vai botar. Não pense que não vai ter obstáculos. Qualquer lugar, qualquer trajetória nesse mundo vai ter obstáculo. Mas então faça teu sonho grande, e aí você solta os obstáculos. Ou então quando é você que está todo embaraçado por dentro, então organiza a tua vida. E quem é que faz isso? É Jesus. O Salmo 84 diz que aquele que é do Senhor tem no coração os caminhos aplanados. É aquele que o Senhor diz, todos os corinhos a gente canta, nós cantamos músicas para Deus, né? E esse que a gente acabou de cantar é Deus falando: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Assim diz o Senhor. Deus, faça 1% que Deus vai fazer 99%. Tá, e se esse 1% for um milagre? Deu errado. O que dependia de mim foi um milagre, era justamente a parte do milagre. Então deixa Deus, nem deixa Deus fazer, porque nem você não deixando, Ele vai fazer, Deus faz. Deus vai fazer. Descanse em que Deus faz. Descanse na certeza de que Deus faz. E coloque na mão dele a tua vida, dizendo: Senhor, organiza meu coração, minha mente, meu pensamento. Pedro falou para Enéas: levanta, arruma o teu quarto, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Pedro não disse assim: daqui a 8 anos eu vou voltar. Ou então Pedro não disse assim: vamos fazer a campanha dos 8 sábados, dos 8 domingos, das 8 quinta-feira. Tem igreja que faz isso, né? Vamos fazer às 7, eles gostam de 7, né? Às 7 quinta-feira. Aí a pessoa tem que ir 7, porque se ficar resfriado e faltar uma, volta para o fim da fila, né? Deu errado. Não pode quebrar nenhuma. E lá o Salmo 84 ainda, me referindo a ele, diz que de bênçãos o cobre a primeira chuva. Não tem que ser 7 chuvas, na 7ª a tua bênção virá. Na primeira oração, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aí o pessoal faz umas, né, fica criticando o católico porque faz novena, mas faz corrente aqui, né? Só troca o nome, né? 7 domingos. Aí no 8º, Pedro fala: Enéas, levanta, arruma o teu. Imediatamente, na mesma hora, o homem se levantou, e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha aqui, a mensagem do Enéas foi a vida do Enéas. Vamos inverter? A vida do Enéas foi a pregação do Enéas. Só de ver Enéas andando, o povo sabia: esse homem estava parado há 8 anos, a vida dele parou, ele está aí andando. A caminhada do Enéas se tornou a mensagem do Enéas. Assim é a igreja. Nós não vamos parar aqui, nós temos que caminhar, não podemos parar. Então, se a tua vida travou em algum momento, diga: Senhor, eu preciso retomar a caminhada. E se você sabe do que eu estou falando, alguma coisa enrolou, você ficou desconectado dentro: Senhor, eu estou meio perdido aqui dentro, não sei que decisão tomar. Peça a Deus: organize o meu raciocínio, os meus pensamentos, que eu possa ouvir a voz certa, que eu possa ordenar as minhas prioridades na vida, arrumar a minha casa aqui dentro, porque eu quero retomar a caminhada, retomar em busca daquilo que tu propuseste para mim. E aí, a tua caminhada vai ser o teu sermão, a tua mensagem, é o teu jeito de andar, de se posicionar na vida, que vai impactar o coração do outro. Eu estava com o pastor Neil há pouco tempo, e ele pregou, depois da nossa conversa, ele disse uma coisa. Às vezes a pessoa fala uma frase, a mensagem foi toda boa, mas sempre tem uma frase, uma pérola, em que fica para você. A mensagem foi toda boa, o pastor Neil Barreto, mas tem uma frase no meio que ele disse assim: primeiro ganhe para você, depois você ganha para Jesus. Primeiro você conquista, o teu jeito de andar vai impactar pessoas. As pessoas vão vir a você e dizer: o que foi? O que é isso que você tem?
Como é que você é assim? Aí você ganha para Jesus. É Jesus. Não é isso, é esse. Não é algo, é alguém. É Jesus. Na abertura dessas comemorações do aniversário da igreja, eu queria incentivar você. Não fique parado. Se alguma coisa desconectou, peça a Jesus para organizar a sua vida. E ande, e viva o Evangelho, na simplicidade do Evangelho. A sua caminhada vai ser a tua pregação. E quando os outros te virem e perguntarem, você vai dizer: vem comigo. Só sabe o tamanho disso quem entra nisso. O jeito de você ser é que vai dar força ao que você vai dizer, ao que a tua boca vai falar. Então pense nisso. E se alguma coisa fez você parar, diga: Senhor, arrume o que está desarrumado, e eu quero andar e pregar de maneira leve, e que eu não precise abordar, mas que eu seja abordado. O que é isso que você tem? Que jeito, o que foi que aconteceu com você? O Enéas, as pessoas da rua viram: não é esse o Enéas que estava parado? Está 8 anos, ninguém fala no Enéas, não sumiu do cenário. Enéas, ele representa até o Paulo. O Paulo tinha subido do cenário, foi para Tarso. Quando volta, é o que mais aparece, o que transtornou o mundo, chegou até aqui. É chamado de tagarela, é de tudo, mas é o apóstolo que mais escreveu, que mais produziu, que mais esclareceu o Evangelho. Eu pensava antigamente que o apóstolo Paulo, eu pensava assim, ele lia os evangelhos, pegava inspiração e escrevia as cartas. Sempre pensei assim, até o dia que eu fui ver a data das coisas. O primeiro evangelho, que é o de Marcos, o mais antigo, foi escrito entre 65 e 68 depois de Cristo. A primeira carta de Paulo, que é a primeira Tessalonicenses, foi escrita no ano 50 depois de Cristo, 15 anos antes. Então, durante 15 anos, o que circulava nas igrejas eram as cartas de Paulo. Quem influenciou quem? O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, esse livro que nós estamos lendo, se converteu no ministério de Paulo e já era médico, curso superior, adulto. O que circulava nas igrejas eram as cartas de Paulo. Esse homem, depois de um momento de silêncio, volta e impactou o mundo. Não impactou somente a igreja, não impactou o mundo. Esse homem, que a caminhada dele foi a pregação dele. Hoje, nesse primeiro domingo, abrindo as comemorações, eu quero incentivar você a pensar nisso. A tua caminhada é o teu sermão, e na tua simplicidade, você deixando isso entrar em você, as pessoas vão vir e vão se converter e vão dizer: o que é isso que você tem? E você vai ter a chance de dizer: não é isso, é esse, é Jesus. E que Ele te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Coisa bonita é que não se converteram a Enéas, nem se converteram a Pedro, que foi quem orou, se converteram ao Senhor. A minha vida tem que levar as pessoas a se converterem ao Senhor. Voltando ao início de tudo, a igreja caminha e aponta para o temor do Senhor. Quem fez foi o Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e diga para Deus assim: Senhor, eu tenho dons e talentos que Tu me deste, eu sei, talvez eu não saiba quais. Brota em mim o que Tu queres que eu faça na Tua obra. Se porventura, meu irmão, você sabe qual é o teu dom, e ele está guardado, parou há 8 anos ou mais, retome isso e diga: Senhor, eu quero voltar a fazer o que eu fazia e não faço mais. Ou talvez, se você tem vontade de fazer, mas outras coisas da vida te embaraçaram o caminho, e aí você tenta, planeja começar alguma coisa na igreja, mas tem outras prioridades que estão embaraçando, e isso vai passando o tempo, paralisa você naquilo que você quer realizar para o Senhor. Hoje eu quero desafiar você a dizer: Senhor, desenrola isso que me atrapalha, arruma, Senhor, quero arrumar o meu leito, a minha vida, eu quero olhar para aquilo que eu posso fazer na Tua obra, no Teu reino. Tem tanta coisa que não é prioridade, mas está embaraçando a minha caminhada. Desembaraça isso, e eu quero andar
unido à tua igreja, gastando o meu dom, o meu talento, minha vida na expansão do teu reino. Cura-me, organiza minha vida de tal maneira que a minha caminhada seja a minha pregação. Faze isso comigo, em nome de Jesus. Amém.